O PDT acabou de entrar com uma ação no STF querendo invalidar a decisão do Copom de aumentar a taxa Selic para 12,25%. Será que há alguma chance dessa ação no STF realmente ter sucesso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai falar de algo bastante atípico que você dificilmente vê em países desenvolvidos, que é um partido entrando com uma ação na Suprema Corte para tentar invalidar, anular uma decisão tomada em unanimidade pelo Banco Central, que conduz a política monetária aqui no Brasil, que define a taxa de juros no curto prazo. Mas vamos entender o que eles estão alegando aqui. Como eu disse, o PDT ele pede que o STF suspenda a última alta da Selic. E aí o que eles estão alegando aqui para você entender? Eles estão, primeiro, questionando essa alta para 12,25% ao ano, que significou 1 ponto percentual. E aí eles estão com medo do fato de que na ata do Copom, eles já disseram que pode ser necessário o aumento de mais 2% na Selic. Eles estão com medo disso aí. Eles citam o seguinte, por exemplo, que o pleno emprego não pode ser alcançado sem uma política monetária que promova o crescimento econômico inclusivo e sustentável. O que eles querem dizer é o seguinte, com uma taxa Selic bastante elevada, 2 dígitos, já com a previsão de eventual alta, isso obviamente vai acabar prejudicando o emprego no curto prazo, porque afinal de contas, você tem um cenário onde o crédito está mais caro, há menos liquidez na economia, isso faz com que as empresas vendam menos e vendendo menos, elas lucram menos e tendo menos lucro e menos vendas, você tem menor necessidade de funcionários. Isso pode ocasionar um desemprego em massa, dependendo do nível de juro de uma economia. Mas esse nível de juro, ele está nesse patamar por conta da expectativa de alta da inflação, que está muito acima da meta e mesmo assim não há perspectiva de baixa. Mas na visão do PDT, essa elevação da Selic está com base em uma expectativa especulativa de alta da inflação. Será que essa alta da inflação é meramente especulativa, como eles estão alegando? Eles questionam ainda a metodologia de cálculo da meta da taxa Selic, sendo que essa meta é imposta pelo Conselho Monetário Nacional e ela é de 3%. Isso permaneceu para 2025 e 2026. Veja só, o Conselho Monetário Nacional manteve a meta de Selic em 3% para 2025 e 2026. Só que essa meta não está sendo cumprida. E o último Boletim Focus já demonstra para a gente que o mercado não espera que ela seja cumprida. Em 2025, o mercado espera um IPCA em 4,84 e em 2026, 4%, 3%, com margem de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Até 4,5%, o Banco Central não precisa se justificar perante o Senado Federal sobre esse descumprimento de meta. Então, será que é algo meramente especulativo? Vamos ver o que disse o próprio Banco Central. Essa aqui é a última ata do Copom e nela veja o que o Banco Central decidiu. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, dinamismo acima do esperado na atividade e maior abertura do hiato do produto. Em resumo, está dizendo o seguinte: os preços vão continuar subindo aqui no Brasil e a atividade está relativamente aquecida, porque o emprego acabou tendo um boom, mas por conta, como eu venho dizendo, de um esteroide que foi o aumento do gasto público mediante transferência de recursos no curto prazo aos mais pobres. Isso gera um boom de consumo, mas isso tem um preço a ser pago, que é o aumento expressivo do déficit público e da dívida pública. Eu vou mostrar para vocês. E aí, diante dessa fundamentação, o Banco Central disse que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica de inflação. E aí note o seguinte, que o Banco Central nessa decisão anteviu um ajuste de mesma magnitude nas próximas 2 reuniões. Então ele já deu praticamente certeza de que vai para 14,25 pelo menos. Só que você poderia dizer, aqui pode ter uma intenção de remunerar o capital excessivamente, como a esquerda vem dizendo. Mas será que realmente essa inflação é meramente especulativa? Pessoal, é sempre importante olhar também para o IGPM, porque aqui ele acaba pegando
pegando mais a inflação do atacado, que acaba sendo impactada mais rapidamente do que o IPCA, que é uma inflação ao consumidor. Porque primeiro você tem aumento dos custos, depois esse repasse de preços vai ao consumidor. Até porque as empresas seguram o reajuste o máximo possível. Mas em algum momento isso acaba sendo revertido, porque não dá para a empresa ficar segurando margem o tempo inteiro, sob pena de demissões em massa aqui novamente. E o dólar impacta bastante aqui no IGPM. E olha só o IGPM acumulado dos últimos 12 meses, 6,33%. Então já estamos em quase 7% de inflação. E olha que ainda a gente só tem dados até novembro, porque dezembro, com toda essa alta do dólar, é bem provável que esse IGPM se aproxime bastante de 7%. E aí o mercado já joga esse 7% no IPCA, porque como eu disse, primeiro IGPM, depois o IPCA impactado. Lembrando que o IPCA, assim como o IGPM, se tratam de médias. Então é claro que você vai ter produtos ali que se valorizaram 30% no ano e outros que nem tanto. Então, na média, você tem esse percentual total. Uma prova de que o mercado já está esperando 7% é simplesmente a taxa dos títulos públicos hoje disponíveis. Você tem IPCA mais 7,71. O que acontece? Se você tem um pré-fixado de 15,41, quando você desconta 7, significa que o IPCA deveria ser 7. Então o mercado já está esperando 7% de IPCA. E veja que apesar das tentativas do Banco Central de venda de dólares a mercado, esse dólar continua disparando e se consolidando acima dos R$6. Então o que acontece é o seguinte, se hoje a inflação chegar entre 6,5 a 7, com uma Selic a 12,25, que é a Selic atual, você teria um juro real ali próximo de 5 a 6%. E aí você poderia dizer, nossa, esse juro real não está alto demais, não? O problema é a desconfiança no fiscal. Além disso, quando você tem essa completa desconfiança, o governo passa a ter dificuldade de captar recursos, porque o governo precisa de captação de recursos via dívida para se financiar, porque você ainda tem um juro americano que ainda está remunerando mais ou menos, e aí os investidores falam o seguinte, para que eu vou colocar dinheiro em reais se o juro real é de 5 a 6%, se eu tenho um juro em dólar aqui de 4%, às vezes eu consigo até 5%. Tá vendo? Como a decisão dos investidores é racional e o governo, ele precisa se adequar ao fiscal, porque ele precisa dessa grana. 50% hoje do orçamento da União advém de dívida e o déficit público vem aumentando. Quando a gente olha aqui para déficit nominal, que eu considero os juros da dívida, sabe o tamanho desse déficit que vem aumentando? Está aqui. Dados do site do Banco Central. Veja que o déficit subiu para 1 trilhão e 92 bilhões de reais. Quase 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Sendo que estava em 1 trilhão e 65 bilhões de reais. Não para de aumentar. E aí, se o déficit está aumentando, o risco Brasil está aumentando e risco maior gera juro maior. É simples. E aí, note o seguinte. Essa tentativa do Banco Central de vender dólares para baixar a cotação do dólar, isso basicamente é enxugar gelo e é algo até pior, porque basicamente o Banco Central está queimando reservas de dólares quando não deveria, porque basicamente hoje o cenário não é esse, não é de descontrole do câmbio por fatores que não são relacionados ao próprio governo. E o Banco Central já gastou 17 bilhões de dólares, isso dá 5% da reserva total em dólares, que é de 360 bilhões, mas isso não vai resolver o problema, como eu disse para vocês. Porque você vende dólares e a saída de dinheiro continua. Então você vai vendendo dólares, o dinheiro vai saindo, o governo diminui as suas reservas e o dólar continua subindo. E aí o governo, quando for tentar recuperar essas reservas, talvez tenha que pagar mais caro. Então, esse movimento não produz nenhum impacto efetivo, acaba sendo inútil, inclusive. E a última alta do dólar demonstra isso pra gente. Por isso, como o Copom tomou uma decisão alinhada aos dados macroeconômicos disponíveis, não há como o STF reverter essa decisão, mesmo que o STF tentasse uma decisão política. Então isso aqui é mais um ruído no Brasil, e esse tipo de ruído gera ainda maior sensação de insegurança jurídica. O investidor estrangeiro que já está desconfiado do Brasil, olha para isso aqui e vê ainda mais instabilidade, porque se trata de uma tentativa de interferência no Banco Central via poder judiciário. Isso não é bem visto em lugar nenhum do mundo. E aqui é de novo a narrativa de que o capital é malvadão e que está, via ataque especulativo, aumentando o juro e aumentando o dólar para conseguir ainda mais remuneração. Justamente para tirar o foco principal da coisa, que é o governo. A culpa é do governo, mas sempre há essa tentativa de retirada do foco.
não caia nessa e seja um investidor e um cidadão brasileiro consciente. E claro, se você quiser conhecer os nossos serviços de consultoria de investimento, eu vou deixar o link da lista de espera aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí, você acha que essa ação no STF tem alguma chance de ter algum sucesso? Comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.